Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Quero dizer a todos, aos ministros dessa casa, aos demais ministros que porventura vierem ver esse vídeo, tem muita diferença daquilo que nós fazemos para Deus e daquilo que nós fazemos com Deus. Às vezes nós aprendemos a fazer para Deus, e daqui a pouco já nem é mais para Deus, é para as pessoas. E daqui a pouco já nem mais para Deus, nem para as pessoas, é para nós mesmos. Então nós precisamos resgatar a essência de fazer com Ele. Não é nem para Ele, é com Ele. Porque nós não fazemos para Ele, porque não somos nós que fazemos. Nós de nós mesmos nada podemos fazer. E nós fazemos com Ele. Você se lembra da passagem de Marta e Maria? Marta estava agitada, trabalhando, e não há nada de errado em trabalhar. Há momentos que é necessário trabalhar. A gente trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, e não é saudável trabalhar de segunda a segunda. Você precisa ter o teu período de descanso. E nós entendemos que o nosso descanso é o Senhor. Nós descansamos nele. Nós não encontramos descanso em outro lugar senão nele. Então o Senhor deu um dia de descanso, porque era um dia para nós estarmos inteiramente nele, porque ele é o nosso descanso. Nele nós encontramos descanso, refrigério para as nossas almas. Então Marta estava trabalhando para Jesus. Ela estava fazendo coisas para Jesus. E isso também era importante, isso tinha o seu valor. Mas ela precisava entender um momento de não fazer para, mas fazer com, estar com Ele. Sabe, queridos, eu tenho lutado contra o ativismo. Já é da minha natureza ser ativo, ser agitado. E às vezes as pessoas nos prendem em diversas questões, às vezes questões que nem era necessário elas nos envolverem e atrair nossa atenção, mas elas por dependência, por comodismo, e a gente se prende nesse contexto de agitação, e alguns com o pretexto de estarem fazendo para Deus, pensam que está sendo justificado pelo Senhor, e isso nos mata, querido, isso nos corrói, isso nos enfraquece espiritualmente, e daqui a pouco nós estamos fazendo para Deus, nós nos tornamos profissionais, a gente aprendeu a performance, aprendeu tudo como deve ser feito, e a gente faz para Ele, e daqui a pouco, como eu disse no início, não é nem tanto para Ele, é para os outros, porque se ainda houvesse aquele sentimento, é para Ele, é para Ele, é para Ele, ainda eu estaria numa dependência dEle. Daqui a pouco é para os outros ver que eu estou fazendo algo para Ele, e daqui a pouco eu estou fazendo para mim mesmo. Então resgate essa essência, querido, de estar com o Senhor, de não fazer nada. Nós oportunamente quisemos esse ambiente aqui, esse ambiente que ainda usa de uma estrutura, mas um ambiente bem à vontade, bem livre. Eu tenho pedido aos nossos ministros aqui da casa, que tem feito lives, é um bom momento para a gente entender se a gente faz para Deus, para as pessoas, ou se a gente faz com o Senhor. Nós não estamos aqui para fazer para as pessoas, para dar uma alternativa, uma opção, não, nós não estamos fazendo isso. Nós não somos a igreja do entretenimento. Nós não estamos aqui para fazer para Deus, porque tem coisas que o Senhor espera de nós, mas os anjos fariam com muito mais excelência. Então o que Ele quer é que nós façamos com Ele. A essência está no nosso relacionamento com Ele.
Então não tem a ver com o que nós estamos fazendo, mas tem a ver com aquilo que nós estamos nos tornando. E às vezes a gente está fazendo tanto, e estamos tão distante daquilo que Ele gostaria que nós fôssemos. Então é tempo de repensarmos. Eu digo isso a partir de mim, tá, irmãos? Eu digo isso a partir de mim. Eu tenho buscado desde a semana passada, eu tenho me esforçado para estar mais com Ele. Eu preciso disso, eu dependo disso, de estar com Ele. A guerra entre ser Marta e Maria. A Maria se prostra aos pés do Senhor e ela está com o Senhor. Então nós precisamos equilibrar o momento do serviço com o momento da adoração. Hoje é um domingo de ceia. Nós ficamos um pouco em dúvida se fazíamos a ceia ou não, porque às vezes nós estamos aqui como igreja, como corpo, e o nosso corpo está distante, e a ideia é que pelo menos em espírito o corpo esteja junto. É um tempo, querido, muito precioso esse tempo que nós estamos vivendo, porque às vezes a gente vem para o culto, porque é o dia, é a hora de vir para o culto, mas acontece uma situação como essa, muda a nossa rotina, e a gente não consegue manter um espírito de adoração. Muda a rotina e a gente está em casa distraído, a gente não se conecta. Então vai ser muito bom. Eu não sei quantas pessoas estão nos acompanhando aí, também não precisa falar, mas é importante, querido, que você prepare aí o seu pão, o seu suco. É importante que a gente sente à mesa junto, e a gente faça o que esse momento pede. Traga à nossa memória a pessoa, a obra e o ensino do nosso Mestre Jesus. Sabe, queridos, nós somos filhos, sim, mas o amor do Pai nos ensina que o amor dele é um amor com disciplina, um amor com limites. Eu não sei você, mas eu preciso de limites. Eu preciso que o Pai me limite. Eu preciso que o Pai me cerque com laços de amor. Eu preciso que Ele me cerque com cordas de amor. E quais são os nossos limites? O nosso limite é a nossa família, nossa esposa, nossos filhos. O nosso limite é a igreja, são os irmãos, são os compromissos com a casa de Deus, são limites para nós. Porque às vezes diante de uma circunstância nós vamos pensar, mas eu vou estar lá amanhã, eu vou estar diante do Senhor, eu vou estar diante dos meus irmãos, eu vou estar no altar, vai ser a ceia, eu vou me lembrar que o meu Cristo morreu por mim. Então o que significa isso? Aqui, como nós nos esforçamos para não ser a igreja da religião, nós buscamos o entendimento de tudo que nós fazemos. O que é a ceia? Algumas pessoas nesse dia usam roupa diferente, fazem coisas diferentes, mas qual que é a essência disso? Qual que é a essência da ceia? Nós vamos fazer aqui hoje, nós poderíamos ter aqui ainda 15% da capacidade, se aqueles que quisessem e nos procurassem, poderiam estar aqui adorando ao Senhor junto conosco, até 15% da capacidade é permitido. Mas qual que é a ideia da ceia? Jesus fala uma frase para mim que resume a ceia, e esse é o título da mensagem que nós vamos ministrar tanto de manhã como à noite, embora serem diferentes. O título, por conta da ceia, é Em Memória de Mim. Em memória de mim. Eu não sei se você já recebeu o convite de casamento de um noivo, de uma noiva que tem o seu pai morto, falecido, ou a mãe, e o nome daquela pessoa naquele convite aparece em memória. Alguns colocam em inglês, né, in memory, né, mas como nós somos brasileiros mesmo, é em memória de mim. Jesus senta com os seus discípulos pela última vez na terra, e ele aí em Lucas capítulo 22, versículo 19,
Lucas capítulo 22, versículo 19, ele diz: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo. Nós à noite vamos falar mais sobre a ideia do corpo, porque a ceia tem muito a ver com o corpo, com a igreja. Agora pela manhã vamos ser mais breve, mais objetivo. Mas quando Cristo senta para tomar a ceia, ele pega o pão e ele fala: isto é o meu corpo. Então quando ele fala sobre o risco de comer sem discernir, o risco é comer sem discernir o corpo, sem entender o que é corpo, sem saber o que é corpo. E fica tão fácil para nós porque a gente sabe o que é corpo. Corpo é isso aqui: um braço, outro braço, uma perna, outra perna, um pé, um outro pé, tronco. A cabeça desse corpo nós sabemos qual é. A cabeça desse corpo é Cristo. E um corpo, querido, ele é saudável, ele é completo quando todos os membros desse corpo cumprem com o seu papel. Se você, Douglas, tiver uma parte do seu corpo que não funcionar, você vai estar limitado. O seu corpo não vai ser pleno, não vai ser inteiramente saudável. Então nós como igreja, nosso desafio, querido, é ser um corpo saudável. Ser um corpo em que toda parte funciona como deve funcionar. Como cada parte cumpre o seu papel. Aí a pergunta é: qual é o meu papel no corpo? Você pode desenvolver muitos papéis no corpo. Só que a única maneira de você desenvolver um papel no corpo é estando no corpo. Por exemplo, uma das melhores coisas que nós podemos fazer no corpo é ser um adorador, ser um intercessor. Não requer a necessidade de um ministério específico, pode sim fazer parte do ministério, mas não tem essa exigência. O adorador, ele simplesmente adora, simplesmente intercede. E ele pode também, pelas habilidades que o Senhor deu, pela capacidade que ele desenvolveu no Senhor, ele pode servir o corpo. Estou aqui com o Joe, um filho precioso que tem sido uma bênção para nós, tem nos ajudado a fazer tudo isso com muita excelência. Está lá o Elitinho, está lá a Rebeca, está lá o Abner, está aqui o Edinael, que veio pela manhã, desde ontem preocupado com a questão da ceia, da mesa. Está aqui a minha esposa, o Elvis, a sua esposa está junto ali com ele, o Celso, o Douglas. E a ideia desse corpo, querido, é cuidar dele da melhor maneira, porque esse corpo é a noiva de Cristo, né? É a igreja do Senhor. Então Jesus diz: isto é o meu corpo oferecido por vós. E ele termina o versículo com a frase: fazei isto em memória de mim. Eu disse, nós somos filhos, mas precisamos da disciplina, precisamos de limites. E uma das maneiras de nos colocar limites, querido, é colocando memoriais diante de nós. Vou te dar um exemplo simples. Lembra da história do Joãozinho e Maria? Eles saíram à floresta e a ideia deles era indo jogando sementes para eles saberem como voltar. Se eu não estiver enganado na história, o problema é que veio alguém atrás comendo a semente, né? E eles se perderam. Quando nós perdemos os nossos memoriais, quando nós perdemos as nossas referências, a gente se perde. Então a ceia, ela é para nós um memorial. Você pode perguntar: o que é a ceia para a igreja? A ceia é um memorial. A ceia é um dispositivo de segurança para mim, Joe, para me fazer lembrar que um dia Cristo morreu na cruz por mim. A ceia é um memorial de que hoje a igreja é o seu próprio corpo, do qual ele é a cabeça, e nós temos a nossa responsabilidade como corpo. A ceia também,
por vezes no dia da ceia a gente relembrava as imagens da crucificação de Jesus. Alguém pode considerar apelativo, mas é plenamente saudável. É plenamente saudável num dia de Páscoa, um teatro, uma apresentação onde os filmes que trazem à nossa memória a morte de Jesus na cruz. Por quê? Nós somos ingratos, querido. Nós temos a tendência de se esquecer do preço que custou para Ele. Nós temos a tendência de tocar na nossa vida, de pensando nos nossos prazeres e se esquecer do alto preço que custou para Ele. A salvação é de graça, a salvação é pela graça, mas não foi de graça. Ela custou um alto preço para o nosso Cristo, para o nosso Senhor, Salvador, Jesus. Então, queridos, nós vamos estar novamente aqui à noite, ministrando, e como esse momento é o momento de se lembrar dele, vamos ler em Lucas também, capítulo 6, uma parte do mais precioso ensino de Jesus, do ensino mais denso, mais profundo, mais completo. Lucas 6, versículo 32, o dia da ceia. A ceia é um memorial, a ceia é para trazer à minha memória o sacrifício de Jesus por mim, a obra de Cristo, que me empurra também para a obra da igreja, do corpo. E aqui em Lucas 6,32, ele vai trazer à nossa memória os ensinos de Jesus a respeito do amor. E ele diz, é muito interessante esse texto aqui, querido, porque como nós somos egoístas e focamos nos nossos prazeres, a gente transforma a igreja num clube, a gente transforma a igreja num grupo de amigos, e a igreja é mais do que isso, a igreja é uma família de irmãos, governada por um pai, mas às vezes a gente fica numa esfera humana disso, a gente transforma a igreja num clube, onde as pessoas todas se vestem num padrão aceitável, se comportam num padrão aceitável, são amigos. Fica aquele ambiente de amor entre aquele grupo que é um grupo compatível, um grupo similar. E é disso que Jesus está falando. Aqui em Lucas 6,32, ele diz assim: se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? É claro que se houver o amor aqui entre nós, já é um grande ganho. Se houver o verdadeiro amor aqui entre nós, já é o primeiro passo. A partir disso, nós devemos, além de amar aqueles que nos amam, amar aqueles que de repente nos odeiam, aquele que de repente nos trai, que nos decepciona, porque esse é o amor de Deus por nós, querido. E Deus considera justo que da mesma maneira como Ele nos amou, a gente ame o nosso próximo. Ele acha injusto que eu tendo sido amado por Ele, com base na misericórdia, eu queira amar o outro na base do mérito, por aquilo que Ele pode me oferecer. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Ele está dizendo assim, se a igreja for assim, ela se transforma num clube, porque ela deixa de ser igreja, ela passa a ser como os pecadores, porque é assim que os pecadores amam, aqueles que o podem recompensar. Ele continua dizendo, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se nós nos tornarmos assim, se a igreja se tornar assim, qual vai ser a diferença dela entre um clube de relacionamentos, fora do contexto de igreja, fora do contexto do ensino dos evangelhos? E Cristo, querido, na sua santidade, na sua humildade, na sua mansidão, Ele é a nossa maior referência para que a gente não se perca. O problema é que às vezes a gente esquece. Irmão,
Você acha que se ele dissesse, se ele não soubesse da nossa tendência em esquecê-lo, Elvis, você acha que ele diria, façam isso em memória de mim? Você acha que se ele não soubesse da nossa tendência de se esquecer dele, dos seus ensinos, da sua própria vida, da sua própria pessoa, você acha que ele deixaria um simbolismo, um memorial, uma cerimônia, aonde o objetivo de tudo isso seria se lembrar dele? Às vezes a pessoa usa um cordão e tem ali o nome do pai. Nós usamos uma aliança para nos lembrarmos que nós temos um compromisso com alguém. Então Jesus sabia, querido, do risco de nós nos perdermos no meio do caminho. Ele sabia do risco da gente perder a nossa referência. Então ele deixou algo concreto, ele deixou um ato, uma cerimônia, um simbolismo, um memorial, e o objetivo desse simbolismo, desse memorial, é trazer ele à nossa memória, trazer ele, os seus ensinos, a sua vida, a sua obra. Então esse é o objetivo, querido. Eu gostaria que você agora, enquanto nós estamos falando disso, você pudesse contemplar a face de Jesus, olhar para a face dele, olhar para os olhos dele, se lembrar da sua voz, dos seus ensinos. É tão necessário isso para nós somos tão necessitados disso. E o texto continua dizendo: e se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. A gente às vezes se encontra nesse momento, né, que alguém necessita de algo, e se for alguém que pode nos dar um retorno, se for algo que possa nos dar um retorno, a gente não tem dificuldade em fazer aquele investimento, né? Mas o ensino de Jesus vai na contramão disso, que a gente às vezes tem que fazer por aqueles que não podem nos dar retorno algum. E ele continua dizendo no versículo 35: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. O 35 é um fechamento do que foi dito nos versículos anteriores. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Às vezes a gente pode considerar esse ensino como algo assim, o Evangelho de Jesus não é uma filosofia, querido, não é mais uma filosofia. O Evangelho de Jesus não é algo que alguns seguem, alguns são disciplinados. O Evangelho de Jesus, ele é uma condição. Nós já cantamos aqui sobre graça, sobre favor, sobre misericórdia. Só que o Evangelho de Jesus, o ensino do Evangelho de Jesus, ele declarou aqui, se nós amarmos os nossos inimigos, emprestar sem esperar nenhuma paga, o nosso galardão será grande e sereis filho do Altíssimo. Não que exatamente se eu fizer me torna filho, é que se eu sou filho, eu faço, é a minha natureza, é o meu coração, é aquilo que foi gerado em mim, é o que eu aprendi com o meu pai. O filho faz o que vê o pai fazer. Então é dessa forma, é agindo com esse coração, que nós vamos estar de fato na estatura de filhos do Altíssimo. Você quer estar nesse lugar, querido? O filho do Altíssimo não é um lugar qualquer, é um lugar de grande privilégio. Ser colocado, estar no lugar de filho do Altíssimo. Então nós entendemos que ser filho, como nós cantamos aqui em diversas canções, é uma revelação, começa por uma revelação, mas passa também pelo nosso comportamento, porque a ideia da revelação, o sentido da revelação, é que eu ouça, compreenda e pratique. A revelação na sua totalidade é isso: ouvir,
entender e praticar. Às vezes a gente pensa que a revelação é apenas o ter ouvido ou apenas o ter entendido. E se ela não chegou no nível da prática, nós não temos a revelação completa. Nós não estamos vivendo a revelação que nós temos. E ele continua dizendo: pois ele é benigno, até para com os ímpios, até com os ingratos e maus. Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. É a nossa sorte, querido, que ele é benigno conosco. Ele é benigno com todos. O bem da verdade é que aqui ele está falando a respeito do mundo num certo sentido. Mas se ele falou para nós assim: olha, façam a ceia em memória, é porque ele sabia que nós temos o risco de nos esquecer dele. E por que a gente se esquece de alguém que fez algo tão bom para nós, querido? Por causa da ingratidão. E aqui o texto diz que ele é benigno até para com os ingratos e maus. Agradeça ao Senhor, querido, pela benignidade dele. Agradeça a ele pela bondade dele em nossas vidas, ainda que por tantas vezes somos ingratos e maus. Obrigado, Senhor, pela tua benignidade na nossa vida, Pai. Ainda que por tantas e tantas vezes sejamos ingratos e maus. Ele continua dizendo: sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. Eu não fiz especificamente um momento de oferta, né? Mas na sequência desse texto, o versículo 38 diz o seguinte: o mesmo Lucas 6, versículo 38 diz: dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Engraçado que essa questão do dízimo, da oferta, há muito julgamento sobre isso, né? Há muito julgamento, há muito juízo sobre isso. E essa palavra dar e dar-se-vos-á, ela está num contexto que no versículo 37 ele fala: não julgueis e não sereis julgados. Às vezes a própria pessoa que te julga por algo é porque aquilo está no coração dela. Ela tem aquele coração. Lembra de Judas? Quando julgou Jesus, olha que desperdício. Jesus explicou que a preocupação dele não era com os pobres. Jesus explicou é porque ele era mau e ele tinha interesse. Então, às vezes, o juízo da pessoa não é porque ela tem uma justiça dentro de si, ou ela faria algo justo com aquilo. É porque simplesmente ela é má e ela tem interesse em reter aquela riqueza. Então ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoais e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, da mesma forma como eu ajo com as pessoas, com as coisas, é assim que as coisas reagem comigo. Qual que é o conselho de Jesus para nós? Para a gente ser generoso, para a gente dar. E se eu der, eu vou receber em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente nos darão, porque com a medida com que eu tiver medido, eu vou ser medido também. Então, seja generoso, querido. Nós queremos agradecer aos filhos dessa casa que têm sido responsáveis,
tem trazido à memória, ali no momento em que tem recebido, já tem se esforçado para fazer por meio do Pix, e por favor, coloca lá para mim essas informações enquanto eu falo disso. Nós estamos aqui na igreja de terça a sexta. Essa semana eu vi uma pessoa postando que uma pessoa estava pedindo um prato de comida, e eu vi um sensacionalismo em cima desse pedido. Está muito fácil de resolver, querido. Um prato de comida nós tem aqui, de terça a sexta. Se a pessoa estiver numa situação muito crítica, ela pode vir ainda pegar um almoço, uma marmita para um almoço e outra para janta. Então não crie sensacionalismo em cima disso. Se a pessoa precisa de um prato de comida, existe um projeto aqui exatamente com essa finalidade. Às vezes a pessoa, me dá a cesta, me dá o gás, agora falta a carne. Então a gente já prefere fazer a comida pronta. Já até porque às vezes você não sabe como que ela vai administrar isso. O gás, a carne. Então aqui a gente administra como um pai faz e põe na mesa. E quem estiver em necessidade, então essa casa está aberta de terça a sexta, da mesma forma. As pessoas, elas tiram conclusões precipitadas, né? Não tem mais o restaurante, não funciona mais o restaurante. Nós paramos com o restaurante comercial, e nós, por um ato de fé, nós permanecemos apenas com o restaurante social. Por quê? No comercial, quem estava fazendo esse ato de generosidade eram os clientes, e nós carregamos um princípio como igreja, que nós temos que fazer isso com o recurso do dízimo. Trazei todos os dízimos para que haja mantimento na minha casa. E esse mantimento pode ser entendido como a palavra de Deus, sim, mas o mantimento é o que precisa. Às vezes precisa da palavra, a palavra está aqui. Precisa de um alimento, o alimento está aqui. E eu digo para vocês, queridos, nós precisamos continuar avançando em entendimento e compromisso, para que essa casa seja realmente um celeiro. Quando de fato houver necessidade de alimento, roupa, o que for necessário, realmente necessário, ela possa ser uma casa de provisão. Então eu quero agradecer aqueles filhos que eles não são esquecidos, né? É fácil a gente esquecer de honrar um compromisso, né? A gente não esquece do que a gente tem para receber, né? A gente nunca esquece do que a gente tem para receber. Mas eu quero agradecer aqueles que têm sido bom de memória, têm sido responsáveis. Nós queremos agradecer a todos esses. Que o Senhor vos dê, em boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Que o Senhor continue abençoando e prosperando poderosamente a sua vida, o seu trabalho, as suas finanças, os seus filhos, a sua esposa, os seus negócios. O Senhor continue abençoando cada um com a sua graça e com o seu favor. 1 Coríntios, querido, capítulo 11, versículo 26. A ceia. E aí, a ceia? Se eu tiver em pecado, eu não tomo a ceia. Se eu tiver errado, eu não tomo a ceia, eu não faço isso, não faço aquilo. Vamos olhar para a Escritura então, querido. 1 Coríntios 11, 26, o que diz? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele foi, Ele não está visivelmente entre nós, Ele não está fisicamente entre nós, e Ele deixou um memorial para que nós lembrássemos dEle, para que nós anunciássemos a morte dEle, a obra dEle até que Ele venha. Aí continua dizendo: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que significa isso, querido? Ser réu do corpo e do sangue. Quando nós somos julgados, querido, nós somos julgados por uma lei. Se não há lei, não há condenação. O homem, ele tem condições de ser justificado na cruz. E o que condena o homem é rejeitar a obra da cruz, é rejeitar a Cristo. Então, se eu como e bebo, tendo consciência da obra da cruz e a rejeito, eu sou réu, eu tenho consciência, eu não sou um ignorante, eu não sou um inocente. Eu tenho consciência. Se eu como do pão e bebo do cálice, eu tenho consciência da obra da cruz.
Eu sei que um dia Cristo pisou a terra e Ele ensinou e Ele realizou a grande obra da cruz. Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então Ele deixa um dispositivo para nós. Ele fala o seguinte: examine-se, pois o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Não é que se eu não comer, eu vou deixar de ser réu. Da mesma forma, se eu ignorar a obra da cruz, me distanciar, não é assim que vai resolver. O que resolve? É eu me examinar. Como é que eu estou vivendo? De acordo com os ensinamentos? Eu estou vivendo me consagrando a Ele, assim como Ele se consagrou a mim? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Ele quer que você coma, querido. Ele quer que você coma hoje, Ele quer que você coma amanhã. Poderia ser todo dia, e eu acho até que seria bom para nós, para que todos os dias nós nos lembrássemos dEle, dos seus ensinamentos, da sua obra na cruz por nós. Alguns pensam que se fizesse assim, estaria banalizando. Não. Nós banalizamos quando, mesmo sabendo de tudo isso, nós esquecemos dele, desobedecemos a ele. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Dogrinha, por favor, querido, pega ali para nós. Dinael, pode chegar mais à frente aqui, você, a Ana, não sei como é que nós vamos fazer. Pega aqui o pão, Douglas, serve aqui eu e o Celso e você, entrega para eles servir quem está aqui conosco. Isso. Deixa um aqui para você. Isso, pega o do Douglas aí, Celso. Graça. Maravilhosa graça. Pegou aí, Dogrinha? Tão preciosa graça vem sobre mim. Graça maravilhosa graça. Sim, Jesus. Obrigado, Pai, por tua graça, por tua misericórdia, Pai. Vem sobre mim. Sim, Jesus, venha sobre nós essa manhã, Pai, a tua graça. Graça. Sim, Jesus. Maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre mim. Graça do Senhor, graça do Senhor está sobre mim. Obrigado, Senhor, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade, Senhor. A graça do Senhor está sobre mim, está sobre mim. Sim, Jesus, muito obrigado, meu Rei. A graça do Senhor está sobre mim. Oh, a graça do Senhor está sobre mim. A graça do Senhor está sobre mim. Está sobre mim. Querido, a nossa tendência é
enxergar tudo pela ótica da religião, pois foi ali que nós fomos desenvolvidos, né? Foi ali que alguns de nós, mesmo não sendo de igreja, era a referência que você tinha de igreja. E talvez você olhe para esse pão, para esse suco e tenha medo dele e diga assim: não, eu não posso fazer isso, isso é coisa do crente, isso é coisa, é sério. É claro que é sério, querido, a vida é séria, ter nascido é algo muito sério. Vamos fazer o que a Bíblia nos ensina. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Onde você estiver, querido, agora, se você ter algo aí na tua casa, se não tiver pão, pega uma bolacha aí, pega alguma coisa aí. Examine-se, faça um autoexame, examine-se. Examine um contexto geral da tua vida, querido. Examine como é que está a pureza dos teus olhos, a pureza dos teus lábios, a pureza dos teus pensamentos, a pureza do teu coração. Muitas vezes o nosso coração, os nossos olhos estão carregados de concupiscência, às vezes a nossa mente está carregada de maldade, às vezes nossa boca está carregada de maledicência, de impureza, carregada de julgamentos. Nós nos avaliamos, ó Pai, não a partir de nós, mas a partir do Senhor Jesus. Porque quando nos avaliamos a partir de nós, nós nos justificamos, nós argumentamos. Então, assim como Davi foi sábio e disse: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, o Senhor sabe o que em mim não Te agrada, Senhor. Então, traga a revelação, traga o entendimento. Espírito Santo, nos traga a compreensão, o entendimento daquilo que não Te agrada, Senhor. Não é um exame de condenação, querido, é um exame de correção, é um exame de ajuste, porque se somos disciplinados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados junto com o mundo, Pai. Se hoje estamos tendo essa oportunidade de apenas lembrar do que o Senhor morreu, de que o Senhor voltará, nós não estamos vivendo ainda a vinda, o momento da vida. E se nós nos arrependemos hoje, se nós nos alinhamos hoje, estamos nos preparando para a vinda do Senhor, Pai. O momento é de graça, o momento é de perdão, é de misericórdia, é de ajuste, é de conserto. Não é de juízo, de sentença e de condenação, querido. O Senhor é bondoso, misericordioso, não querendo que nenhum se perca, mas antes desejando que todos nós venhamos a nos arrepender diante dEle. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos, ó Pai, da concupiscência dos nossos olhos, Pai. Nós nos arrependemos, ó Pai, da maledicência dos nossos lábios, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, da impureza e do egoísmo do nosso coração, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, por permitir armazenar na nossa mente coisas ruins, coisas que não vêm do Senhor, coisas que não são do alto. Te pedimos perdão, Pai, te pedimos perdão por permitir que uma natureza caída, Deus querido, se manifeste em nós. Te pedimos perdão, Jesus. Te pedimos, ó Pai, que a Tua graça não apenas nos perdoe, mas nos aperfeiçoe, nos santifique, Pai. Que não apenas façamos para o Senhor, mas façamos com o Senhor, o fruto do nosso relacionamento contigo, o fruto de ter prazer em estar contigo, estar com o Senhor. Nós nos examinamos diante de Ti, Pai. Nós trazemos à nossa memória que um dia o Senhor se entregou numa cruz por nós. Então nós nos examinamos diante de Ti e nós Te pedimos, nos discipline, Pai. Coloque limite em nós, Pai. Nos cerca com os Teus braços de amor. Obrigado pelos limites que o Senhor colocou na nossa vida, Pai, que faz com que a gente não se perca por completo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Participamos desse pão com ações de graças no nosso coração, Pai, trazendo à nossa memória
o teu maravilhoso amor por nós, o teu sacrifício na cruz por nós. Obrigado, Jesus, pela tua bondade e pela tua misericórdia, Jesus. Pra te abraçar, estou aqui pra te beijar, estou aqui pra te abraçar, Meu Jesus, estou aqui pra te beijar, meu amado. sim, Jesus, tu és maravilhoso, ó Rei dos Reis. Meu amado, Tu és maravilhoso, ó Rei dos Reis. meu amado, oh, meu amado, és tão lindo. Aleluia, Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai. És tão lindo. Toda aliança tem algo que... Toda aliança é firmada em algo, querido. Toda aliança é concretizada em algo, é firmada em algo. Em um contrato, em um anel. Na época dos judeus, o povo israelita, a aliança deles era firmada na circuncisão, no derramamento de sangue. Um corte, um derramamento de sangue não pode ser feito à toa, porque naquela época eles faziam em aliança com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque a aliança que nós temos contigo, ela não é firmada na nossa fidelidade para com o Senhor. Porque se assim fosse, essa aliança já teria sido quebrada, já teria sido invalidada, Pai. Eu te agradeço porque essa aliança foi firmada no teu sangue. O sangue que é poderoso para nos limpar e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Jesus, porque a aliança que o Senhor tem conosco não foi firmada naquilo que só podemos fazer, mas está firmada naquilo que o Senhor fez por nós. Não tem a ver com aquilo que fazemos, mas tem a ver com aquilo que o Senhor fez. Nós te agradecemos por esse sangue que nos limpa, que nos purifica. Te agradecemos por esse sangue que nos torna livres, que nos torna alvos como a neve. Deixa eu te fazer uma pergunta, querido. Qual a diferença de uma moeda de R$1 limpa e uma moeda de R$1 que você tirou da lama? Qual a diferença do valor das duas? Nenhum. Ambas têm o mesmo valor. A diferença é que uma está limpa e a outra está suja. Sempre temos o mesmo valor para Deus, queridos. Sempre temos o mesmo valor para Ele. A diferença é que Ele deseja que nós estejamos limpos. Por isso Ele derramou o seu sangue na cruz, para que nós estivéssemos limpos. E muitas vezes nós nos encontramos sujos. Muitas vezes, depois de ter sido lavado, redimido, purificado, voltamos à sujeira, à podridão. Então o que o Senhor espera de nós é que o teu sangue, o sangue dele, nos limpe, nos purifique de todo o pecado, e que a gente permaneça sendo limpo pela palavra dia após dia. É isso que nós te pedimos, ó Pai. Nós te agradecemos pelo teu sangue que nos limpa e nos purifica de todo o pecado, Pai. Nós te agradecemos, Pai. E que a tua palavra nos purifique, nos limpe e santifique a cada dia, Jesus, por meio do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Tinha valor.
Obrigado, Jesus, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua fidelidade, Pai. Obrigado pelo teu amor, Pai, para conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus. Abençoa esse dia, abençoe essa semana, Pai. Abençoe o culto que teremos aqui logo mais à noite. Cuida dessa casa, Pai. Dirige essa casa, dirige a minha vida, a minha casa, o meu lar. A cada um dos meus irmãos que está aqui conosco, cada um dos meus irmãos que estão em casa, que ainda vão ver, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter nos resgatado. Obrigado por nos resgatar todos os dias, Pai. Obrigado, Senhor, por nos amar e o teu amor ser tão grande e tão infinito que nos alcança, Senhor. Sim, Jesus, nós somos gratos a Ti, Pai. Se um dia eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que amor gostoso, Senhor. Que amor é esse que não mediu os esforços? Incomparável, inigualável. A quem compararei o amor do Senhor? Ele excede muito o amor de um pai, de uma mãe, de uma mulher. Inexplicável. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, Infinito é o teu amor, ó Pai. Infinito é o
teu amor, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Não nos deixe nos esquecer, Pai. Não nos deixe nos esquecer, Senhor. Que o teu Espírito traga sempre a nossa memória, Pai. Em memória de ti, Jesus. Para a glória do teu santo e poderoso nome, Senhor. Até que o Senhor venha, Jesus. Amém.